Bom, gente, então agora a gente vai fazer as plantas, tá? Então, eu tô aqui na planta de modelagem, eu fiz algumas mudanças que eu vou colocar na próxima atualização, tá? Então, tudo que eu vou mexendo enquanto eu tô gravando esses vídeos, eu já vou postando a atualização, tá? Então, a próxima atualização, isso aqui eu já tinha tentado fazer várias vezes, que era tirar essa achura da porta, e eu não tava conseguindo, então agora eu consegui deixar essa só a linha, tá? Pra gente não ficar com aquele desenho branco quando a gente usar a vista realista, tá? Então, isso aqui vai pra próxima atualização, que eu vou postar provavelmente no dia que esse vídeo já tiver saído. Então, vamos lá para a planta de layout, né? Que eu tinha falado que era que a gente ia fazer. Eu vou deixar a planta de layout. Eu vou deixar a planta de layout na vista realista, tá? Então, eu acho que ela vai funcionar melhor assim, o desenho fica mais limpo. E aí, aqui eu vou fazer as mesmas coisas que eu fiz na elevação. Então, identificar os elementos aqui. Então, uma coisa que tá aparecendo aqui que eu não quero que apareça, para não tampar meu desenho, é essa luminária aqui, tá? Então, eu vou vir e vou ocultar ela. Então, não quero que ela apareça. De resto, aqui tudo a gente vai manter, tá? Eu também fiz uma atualização aqui nesse ralo, então isso tudo já tá postado. Então, vamos lá. Vista aqui, não, anotar. E aí, vamos identificar todos. Lembrando que ele vai identificar coisas que estão lá para baixo também. Então, por exemplo, o sifão que tá lá embaixo, ele vai identificar, mas não tem problema. Então, aqui, eu posso identificar o ambiente, que tá sem. Então, identificador de ambiente. Janela. Luminária não, porque não vai aparecer nenhuma aqui na minha vista. Mobiliário, que vai ser o meu espelho. Modelo genérico, também não quero. Montagem, não. O piso eu poderia identificar, mas eu não vou identificar ele agora. Peças hidrossanitárias e a porta. Ok. Ele já identificou tudo pra mim. Ah, eu não quero que ele fique nesse sentido. É só clicar espaço, que ele vai rotacionar pra mim, tá? Aqui, a orientação da leitura, eu preferiria que ficasse do outro lado, mas tudo bem. Esse aqui, shift, quando você não conseguir pegar. E pode rotacionar ele também. Ou deixar ele aqui, próximo. Desse aqui eu vou deixar no meio. Mais pra cá um pouquinho. Aqui vai ficar muito escuro se ele ficar acima desse item. Então, eu vou descer com esse H3 aqui, tá? Só clicando na seta. O H5 eu vou deixar ele aqui em cima mesmo do papel higiênico. Só vou centralizar ele realmente no meio do papel aqui. Então, isso aqui é questão de ajuste, tá? Bom, terminei aqui só de ajustar de uma forma que fique visível. O meu computador tá todo bugado mesmo. Eu vou trocar, já comprei outro. Provavelmente quando esse vídeo sair eu já vou ter postado ele, tá? Aqui tá dando uma diferença no tamanho do box, tá? Então deixa eu medir aqui pra ver certinho qual que é esse valor. 145. Ele tá 145. Então é alguma coisa que eu tenho que ajustar dentro da família, tá? Então vou fazer esse ajuste aqui e aí eu volto e já ponho isso na atualização também. Bom, já fiz o ajuste aqui, tá? Então, era só um ajuste pequeno no parâmetro ali, agora a gente pode dar sequência aqui. Então, eu vou identificar agora, basicamente, a única coisa que faltou para identificar aqui é o piso. Então, vou vir aqui em anotar e vou colocar aqui a descrição do piso, né? Então, vou colocar aqui do lado de fora e aqui na parte interna também. Aqui, se a gente for ter um desnível no piso, por exemplo, ele é 2 centímetros abaixo do nível da casa. Eu tenho que indicar isso daqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, vamos vir aqui, vamos colocar a elevação do ponto, considerando que a gente vai ter algum desnível aqui, tá? Então, geralmente o banheiro tem uns 2 centímetros abaixo do nível da casa ali. Então, a gente não configurou isso aqui, mas a gente teria que colocar essa elevação do nível, tá? Então, a nossa planta de layout aqui tá basicamente pronta. Falta a gente cotar esses itens, tá? Então, eu vou cotar aqui qual vai ser essa distância do box. Então, ele tem 1 metro. Aqui eu vou cotar todos os eixos, tá? Eu posso fazer isso também. Então, eu vou pegar a largura dessa bancada. Depois eu vou pegar a próxima referência aqui, o eixo da ducha higiênica, da bacia sanitária, da papeleira. Esse aqui eu posso vir e apagar essas duas cotas. Não, essa aqui eu vou deixar. Essa aqui que eu vou apagar. Porque eu não vou ter o box de referência na obra para eu posicionar esse ralo aqui, tá? Então, aqui posicionei basicamente o eixo de tudo. O eixo aqui do chuveiro eu posso posicionar em relação à cota mais próxima dele aqui, tá? Se eu quiser, para eu não ficar com cotas tão altas ali em cima, eu posso cotar essa daqui pra cá. Então, vou apagar essa aqui de cima. Pode ser que talvez fique um pouco confuso. Aqui, na verdade, essa cota eu vou subir com ela. E vou cotar aqui. Então, vou subir essa cota aqui. Vai ser sempre da mais próxima para mais distante. Então, pego essa daqui e vou cotar esse eixo aqui na lateral. E esse eixo aqui também, tá? Então, a gente tem aqui as cotas mais próximas. Esse do vaso, então, posso apagar também.
vamos vir aqui e agora cotar a profundidade da bancada. Então, a gente vai repetir informação mesmo, tá? E se a gente quiser, a gente pode vir cotar esses eixos aqui também nessas elevações. Aqui ele pegou a 0,1, porque eu acho que eu ocultei a elevação errada. Então, aqui eu vou... Deixa eu selecionar direito aqui. Exibir na vista elemento. E vou com o tab ocultar essa daqui, que eu não quero que ela apareça, tá? Então, aqui os meus eixos estão basicamente cotados também, tá? Então, só para conferir aqui essas informações. Acredito que essa planta aqui esteja basicamente pronta, então, assim, com 15 minutos, 10 minutos, você consegue fazer uma planta rapidinho aqui no Revit. Agora, a gente não vai ter planta de paginação aqui, justamente por não ser um revestimento, e sim uma pedra inteira. O que a gente pode fazer é, por exemplo, definir qual vai ser o tamanho dessa pedra, tá? Mas eu não vou chegar nesse nível aqui, não. Então, da planta aqui de layout, a gente vai para a planta de executivo. Agora, gente, vamos fazer a planta de elétrica, tá? Então, aqui, a gente tem basicamente um ponto elétrico só. Se a gente quiser, a gente poderia colocar a possibilidade de ter um ponto elétrico acima do chuveiro, levando em consideração que pode ser que, às vezes, a pessoa queira colocar um chuveiro ali, tá? Então, costuma ter essa possibilidade. Então, eu vou colocar só pra gente poder... Só pra gente ter algo a mais pra gente cotar aqui, tá? Então, CS pra criar similar, vou colocar ela aqui. E aí, seria, no caso, uma tomada alta, tá? Então, vamos ver aqui nas tomadas. Tomada simples alta, ou a gente pode colocar a tomada de 20 amperes alta, tá? Então, vamos colocar essa daqui, só pra gente ter mais informação. E vou trazer aqui, ó, por isso que é importante isso, esse aviso que eu deixo aqui embaixo, ó. Que pra gente cotar, é importante ele tá em estrutura de arame. Então, eu venho aqui, estrutura de arame, e aí sim eu vou conseguir alinhar isso aqui certo, tá? Porque ele tá dando um erro, ele dá um erro, eu já procurei o que é, não consegui identificar, então coloco aqui pra gente cotar a estrutura de arame que a gente consegue fazer isso. Então, a gente tem os nossos dois pontos de tomada basicamente posicionados aqui, tá? Então, só vou vir aqui, a única coisa que eu tenho que fazer é cotar ele. Vou voltar para a estrutura de arame, porque tem que pegar o eixo que está dentro da parede. E aqui também, vou cotar esse eixo dele aqui, que é 50 centímetros. Então, essa planta aqui é uma planta bem simples, tá? Aqui, se eu quiser, eu posso repetir algumas informações que eu tenho lá. Então, nível, mas como eu já tenho isso na planta de layout, eu vou deixar só isso aqui na planta de elétrica mesmo, tá? E agora a gente vai na planta luminotécnica. Aqui, a gente pode colocar as informações do forro e as informações das luminárias, tá? Então, vou vir aqui e vou cotar. Eu vou colocar pra cima porque pra baixo fica o título, então eu prefiro botar essas cotas aqui pra cima. E vou colocar uma vez só essa cota aqui, não precisa ficar repetindo ela não, tá? Aí aqui na hora que eu vejo, ela não tá com a medida certa. Então, eu vou vir aqui. Eu posso vir e colocar equidistância, tá? Só que ele vai botar equidistância numa cota só. Aí eu posso vir e alinhar o restante. Então, eu vou alinhar aqui. Opa. E vou alinhar aqui, tá? Eu tenho que tirar essa equidistância, porque senão ele vai ficar... Se eu mover a parede, por exemplo, 1 metro, ele vai mover essa luminária aqui, que ela tá com esse parâmetro de equidistância ativo, tá? Então, se eu não quiser que isso fique acontecendo, eu venho aqui e desmarco a equidistância, e aí eu consigo ter elas posicionadas direitinho. Vou colocar as tags de iluminação aqui. Então, vou em anotar, identificar todos luminárias. E eu não vou identificar o forro, eu vou colocar a descrição do forro, tá? Então, ok, ele vai colocar bem no meio aqui. Eu clico, selecionar todos visível à vista. E vou subir com ele para ele ficar aqui acima da luminária, tá? E aí, aqui no forro, eu posso tanto colocar uma tag de forro. Então, por exemplo, ele vai colocar aqui no meio, ó. Então, seria o F1, que seria o forro 1. Então, eu poderia vir e deixar essa informação aqui. Ou eu posso vir e colocar qual é o meu tipo de forro. Então, tomando cuidado para eu posicionar ele no lugar que ele não pega nada antes. Então, seria um gesso acartonado e massado pintado com branco neve, tá? Vou deixar só o F1, porque eu queria posicionar ele aqui no alto e tá pegando a referência aqui de baixo. Então, vou deixar isso aqui. Então, basicamente, aqui eu tenho essa referência. Se eu quiser, eu também posso puxar uma setinha aqui. Então, chamada de detalhe. Então, a gente tem várias possibilidades aqui pra gente colocar essas informações do forro, tá? Vou fechar aqui e vou ajustar minhas plantas lá nas folhas. A planta de executivo, acho que a gente... Não sei se eu vou considerar ela ou não. Aqui, ó, tem o que a gente tem que conferir.
Técnico imobiliário, marcenaria, hidrossanitário, luminárias e a cota deles. Então, tá tudo cotado aqui, então já posso vir apagar isso daqui. E aqui do lado eu vou colocar as minhas tabelas. Como a minha viewport aqui, ó, ela não tá pegando exatamente em volta. Então, o que que acontece? Eu não consigo clicar nessas extremidades. O que que eu tenho que fazer? Tem que vir aqui, exibir a minha viewport. Ela tá aqui fora. E aí eu posso trazer ela aqui, se eu quiser usar como uma referência ali, tá? Então, vou alinhar nas paredes laterais aqui. Ok. Eu saio aqui da minha viewport. E agora eu consigo pegar aqui na quina, tá? Então, vou pegar aqui nesse cantinho. E vou centralizar aqui com esse meio. Então, SM, que é o ponto médio, tá? Vou posicionar a tabela aqui, depois eu vejo o que que eu quero colocar aqui. Como as minhas tabelas já estão posicionadas nas elevações arquitetônicas, eu vou só copiar as tabelas que estão aqui, tá? Então, vou copiar essas duas. Posso usar a minha referência aqui, se eu quiser eu posso fazer só uma linha assim. Então, Ctrl C e Ctrl V. Vem aqui, já vou apagar essa linha. E aí, vou colocar aqui, tá? Eu posso colocar aqui uma tag pro meu piso, para eu colocar uma tabela aqui do lado se eu quiser, tá? Então, vou fazer só pra gente colocar essa tabela. Então, vou vir aqui, eu clico duas vezes. Opa. Então, vamos identificar. E aí aqui eu vou colocar piso. Ele vai me dar a simbologia do piso, tá? Então, que é esse quadrado aqui. Deixa eu ver onde eu vou colocar ele. Vou colocar aqui, tá? E aí eu vou apagar isso aqui só pra gente deixar esse 1 ali. Só que o que que acontece? Aí, nesse caso aqui, a gente tem... Se a gente for usar essa tag aqui, a gente não consegue colocar esse elemento quadrado, que é a simbologia que a gente tem que usar da ABNT. A gente não consegue colocar isso aqui dentro desse desenho do tipo. Então, a gente tem duas opções. A gente pode trazer a tabela pra cá. Então, vou digitar aqui piso, tabela. Então, ele trouxe aqui pra mim. Se eu quiser, eu posso desenhar por cima, tá? Então, vou descer aqui um. Então, faço DL e desenho um quadrado aqui por cima. Vou centralizar aqui agora. E aí eu consigo ter aqui indicando que isso aqui é um quadrado, tá? E aí a gente consegue indicar aqui qual seria esse piso, tá? Esse aqui não tá muito centralizado, não. Vamos centralizar ele. Em 0,5. Então, a gente centralizou aqui esse desenho. Então, a gente conseguiu colocar aqui a simbologia que é semelhante ali. A mesma coisa com todas as tabelas que tem que usar esse padrão da ABNT, tá? Se não quiser usar o padrão da ABNT e colocar só um código, por exemplo, então posso vir aqui e colocar que é P1, por exemplo, piso 1, tá? Então, aí vai ser mais fácil também da gente identificar. Então, depende do tipo de simbologia que você quer usar. Então, vou colocar aqui P1, só para vocês verem que vai mudar lá, tá? Então, se quiser usar por letra, aqui fica mais fácil. Mas vou deixar assim, só para mostrar como que a gente faz essa questão aqui da simbologia. Investimento de piso, então tá indicado aqui com a área. Vou fechar essas tabelas aqui. Aqui agora eu posso trazer um pouco disso pra cá. Vou mover uns dois. Acho que ele tá centralizado, tá? Agora a gente vem aqui na elétrica. Se eu quiser posicionar ela da mesma maneira, então a gente tem que ajustar a viewport. Deixa eu só trazer ela um pouquinho mais pra cá pra ficar mais fácil na hora de alinhar. Editar recorte, AL. Isso é só pra quem quiser alinhar certinho, tá? Se você não se incomoda com essa questão do alinhamento certo, aí você não precisa fazer isso não. Mas eu me incomodo, então eu vou fazer. Peguei aqui o ponto médio, não lembro se eu desloquei, foi 2. E agora eu vou trazer pra cá a tabela de elétrica. Essa aqui eu vou deixar no alinhamento aqui de cima, já que só tem ou no do meio. Deixa eu ver aqui que eu acho que vai ficar melhor. Vou deixar aqui no meio, tá? Então aqui, vou vir aqui e vou mudar o tipo. Então vou colocar 2. Ok. E aí aqui, se a gente mudar qualquer tomada, ele vai mudar automaticamente aqui, vai mudar com a simbologia, tá? Então, eu vou clicar aqui, em vez de uma tomada alta, eu vou colocar aqui uma tomada dupla média.
ele vai pagar a cota lá, mas depois a gente dá Ctrl Z. Ele já muda aqui com a imagem que é e a simbologia, tá? Então, deixa eu dar Ctrl Z, porque eu não quero que apague minha cota. E aqui a gente já tem a nossa tabela de elétrica resolvida. Então, posso fechar e posso ir agora para a luminotécnica. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos ver onde está o viewport. Vou alinhar. E aqui eu vou trazer duas tabelas. Então, a tabela de forro e a tabela de luminárias. Aqui, a gente pode fazer também, vou substituir essa planta de layout pela planta de circuito para mostrar para vocês como é que a gente faz a planta de circuito aqui, tá? Deixa eu só posicionar isso aqui. Então, vou DL, para fazer a linha aqui, e vou aproveitar essas duas, vou tentar deixar elas aqui dentro da linha do desenho. Eu vou conferir aqui qual a medida da lateral, porque eu não tirei essa medida, tá? Então, a planta de layout aqui, DL, 3,5. Vamos então aqui diminuir essas tabelas, as legendas, diminuir não, né? Retrair aqui. E aí aqui então na planta de executivo, eu vou substituir pela planta de circuito. Aí depois eu só mudo a ordem aqui. Então, eu acho que é aqui em sistemas, aqui, elétrica, tá? Eu vou vir aqui e vou criar uma fiação. E aí pego de um ponto até que um ponto final, ele vai fazer um arco pra mim. Vou ajustar aqui no ponto central. Vou deixar do jeito que tava, porque tava um arco certinho, tá? E aí, vou CS pra fazer mais um. Só pegar aqui no meio, S. Pegou ele no meio. CS pra criar similar. E aí daqui, eu vou clicar bem aqui no finalzinho. Porque isso aqui é um outro circuito, tá? Só que eu vou descer com a minha fiação pra cá. Deixa eu refazer aqui. CS, clico para baixo e pego aqui no ponto. Ele reajustou para a parte de baixo, ali não tem problema. E aí eu vou vir aqui em anotar, eu vou colocar qual tecla eu quero que acenda. Então, para minha prioridade, vai ser essa aqui vai ser a tecla 1, porque eu vou acender com mais vezes a luz principal do que a arandela. Então, vou colocar aqui tecla 1. Eu tenho que ajustar também aqui a escala que eu não ajustei, tá? Então, vou vir aqui, vou centralizar e vou copiar aqui também para cá, tá? Então, tudo isso aqui vai acender na tecla 1. E na tecla 2, que vai ser a tecla de baixo, vai acender essa arandela aqui para mim. Então, CS, vou pegar aqui, vai ficar para fora. Então, vou fazer ele por dentro aqui. Então, aqui e aqui, tá? E aí, isso aqui vai ser a minha tecla 2. Então, eu posso ajustar da forma que eu quiser. Vou deixar do jeito que estava inicialmente, que ficou melhor. Apesar de ter ficado por cima assim, tá? E aí, aqui vai ser a minha tecla 2. Então, aqui vou colocar a tecla 2, tá? Então, minha planta de circuito está pronta, tá? Então, posso fechar ela e agora eu vou trazer ela aqui para minha folha. Que no caso, é essa daqui. Depois eu tenho que reajustar a posição. Vou apagar. Ele estava com a planta de projeto executivo. Planta de circuito, vou colocar ele aqui. E aí, vou ajustar minha viewport, tá? Vou exibir ela, editar. Clico aqui do lado de fora e vou SM para pegar o ponto médio. Ele pegou lá de fora, não é esse que eu quero. SM, aqui, já vou trazer para cá e vou mover 2. Aqui na planta de circuito, quais tabelas eu gosto de colocar? Então, eu gosto de repetir a tabela de elétrica.
Então, aqui vou fazer o DL para eu poder pegar o ponto. Aqui eu vou deixar 4, acho que era 4,5, que eu já posiciono ela aqui no final. Então, pego aqui, SE para pegar o ponto final, posso apagar. E aí, eu fiz uma outra legenda aqui. E aí, a gente tem uma legenda de teclas aqui, que eu vou posicionar ela, tá? Então, aqui eu vou vir sem título e sem viewport. Se eu quiser alinhar ela, essa aqui eu vou usar ela só na planta de circuito. Então, eu posso vir aqui, clicar na parte interna e... Aqui não tô deixando eu pegar um ponto de referência. Deixa eu ver se ele deixa eu pegar aqui. Também não. Então, esse aqui a gente vai ter que alinhar. Tentando aproximar, tá? Aqui ele acabou... Ah, não pegou certinho, não. Mas eu sei que essa parte de baixo tem 2. Então, eu vou subir 2 e preciso alinhar aqui na lateral agora. Então, DL. E vou alinhar aqui na lateral. E aí, agora a gente já tem, então, as nossas plantas posicionadas. Aqui a única coisa que eu tenho que fazer é mudar a ordem. Então, eu quero que a de layout seja a primeira e a de circuito venha aqui para o lugar da luminotécnica. Então, eu vou colocar aqui 66, que aí depois eu vou e edito, e aí vou passando essa aqui para frente. Então, a de layout vai ser 03. A planta elétrica 05, 04. Luminotécnica 06, 05, na verdade. E essa aqui, 66, vai ser a 06. Vamos ver aqui nas tabelas. Eu vou deixar para a próxima aula a gente terminar de ajustar as tabelas e fazer as montagens, que vai ser só o que vai ficar faltando.